Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Faça você mesmo um controle PWM de potência simples e que funciona mesmo, parte 2. Nesse tutorial eu vou dar continuidade ao controle PWM de potência. Hoje eu vou mostrar como deixar o que já estava bom ainda melhor. Isso porque eu vou mostrar como usar um circuito integrado como driver. Isso vai deixar o controle mais rápido e menor. Claro que não tem a versatilidade de usar componentes que estão ali na sua gaveta pedindo para serem usados. Mas depois desse tutorial, tenho certeza que você vai incluir nos seus componentes de gaveta esse driver, usado para o acionamento do MOSFET nesse tutorial. Então vamos lá? Tudo começa dando uma revisada no circuito da parte 1. Se você não viu, está na descrição desse vídeo. O circuito é esse aí da figura. Não podia ser mais simples para um circuito todo discreto. O driver é todo montado com transistores. Como eu disse antes, são transistores que com certeza você tem aí na sua gaveta. O gerador de PWM usa um 555 numa das configurações mais usadas para essa função. Isso porque é um circuito bem simples de montar e usa somente um circuito integrado 555. Claro que não é o mais perfeito. Nessa configuração, a frequência de saída varia um pouquinho. Na versão com driver com circuito integrado, a frequência do PWM vai aumentar. Então, o capacitor C1 será de 10 nanofarads e a frequência vai ser de 10 kHz. Isso vai deixar o controle mais suave. A função do driver é reforçar a corrente de carga do capacitor entre o gate e o source do MOSFET. É assim que você deve enxergar o gate do MOSFET, como um capacitor. Esse é um capacitor pequeno, mas em altas frequências de comutação precisa ser carregado rápido. E para isso, quanto mais corrente, melhor. Nesse circuito com componentes discretos, os transistores responsáveis por carregar e descarregar o capacitor gate source do MOSFET são os transistores Q3 e Q4, um BC337 e seu complementar, o BC327, transistores que podem entregar facilmente 120 mA, uma corrente boa para a frequência de 1 kHz. Como melhorar isso? Como reforçar mais a corrente? Como aumentar a corrente para meio ampere ou 1 ampere? A alternativa que eu vou sugerir nesse tutorial é usar um driver, um circuito integrado especialmente criado para essa função, o IR4426. Veja o comando com esse circuito integrado. Veja como simplificou bastante. Ficou muito mais simples. Mas como esse circuito faz essa mágica? Eu gosto muito de ler o datasheet. Tem pessoas que gostam de ler a bula dos remédios. Na maioria das vezes não entende o que está escrito lá e só consegue entender os efeitos colaterais. Felizmente o datasheet parece ser mais claro. Pena que todos estão escritos em inglês. Então a gente fixa a atenção nas unidades. A primeira coisa que a gente faz ao ler um datasheet é olhar essa página inicial. Aqui é apresentado as principais características do componente, um resumo do porquê da existência desse componente. Olhando esse resumo, o fabricante diz que a corrente de saída, o I/O, esse O é de output, pode chegar a 1,5 ampere. Fantástico! Bem mais do que o nosso BC337 pode entregar. Mas tem uma coisa esquisita ali, aquele mais e menos. Acho que significa que essa é a corrente para carga e descarga. No nosso circuito com BC, seria a corrente na condução do BC337, que é a carga do capacitor gate source, e o transistor BC327, que descarrega o capacitor. Aqui tem a tensão de saída de 6 volts a 12 volts. Isso é importante. A tensão de acionamento tem que ser maior do que a tensão de threshold do MOSFET. Para o IRF 540 fica ao redor de 13,5 volts. A recomendação para uma comutação segura é que a tensão gate source fique maior do que 2 vezes a tensão de threshold. Como nesse circuito está sendo usada uma tensão de alimentação de 12 volts, está tudo bem. Mas vamos ter que alterar um pouco a especificação da tensão de alimentação. Agora ela pode variar de 6 volts a 12 volts.
Aqui tem um terceiro parâmetro. Esse já é mais estranho. Indica o tempo. Aí a gente tem que pensar de por que existe esse circuito integrado. Ele deve fornecer mais corrente para carregar o capacitor gate source para deixar o circuito mais rápido, para que o circuito trabalhe com frequências maiores. E é aí que entra esse parâmetro. É o tempo de ligar e desligar o MOSFET on-off. 65 nanosegundos parece ser um tempo rápido, mas como eu calculo a frequência de trabalho? A frequência de trabalho pode ser calculada usando a velha e conhecida equação que diz que a frequência é o inverso do período, o tempo para ligar e desligar. Uma equação que todo técnico deve conhecer. Para o tempo de 65 nanosegundos, a frequência fica da ordem de 15 kHz. Como o nosso circuito está projetado para operar com 10 kHz, está muito bom. Uma das coisas interessantes dessa equação, e que eu gosto de salientar sempre que eu a uso, é que tendo a frequência dá para saber o tempo. É só inverter a frequência. Inverte para lá e inverte para cá. Mas o que significa esse low side? Esse é um termo bem interessante. Low side indica que esse circuito integrado deve ser usado para o MOSFET com um ponto comum, o source, ligado no terra, o lado de baixa tensão da fonte. Isso porque em algumas aplicações o source não vai ligado no terra. Nesse tipo de conexão do MOSFET, a gente diz que esse MOSFET está ligado no lado alto da tensão, high side. Esses são dois termos muito usados em circuitos de ponte H, por exemplo. Aqui nesse circuito, o MOSFET está com o source aterrado, no mesmo potencial do ground do circuito integrado. Então, esse circuito integrado foi feito sob medida para essa aplicação. Outro detalhe que chama a atenção é que não existe só o IR4426, existem mais duas versões, o IR4427 e o IR4428. Qual a diferença entre elas? Olhando o datasheet, chegamos nessa página, e se tem diagrama, a gente entende. Aqui fica clara a diferença entre os tipos dos circuitos integrados. O 4426 é composto por duas portas inversoras. Esse é usado nesse projeto. Por isso, no diagrama, eu não desenhei um quadradinho para representar o circuito integrado, mas desenhei o símbolo das portas lógicas inversoras. Então, esse é um circuito que mistura eletrônica analógica com eletrônica digital. Essa é uma característica importante do PWM. Por isso, essa estrutura também é usada em amplificadores que trabalham com sinais analógicos ou inversores que geram uma senoide, que é um sinal analógico. Por isso, esse tema é tão importante. No IR4427, o sinal que entra não é invertido. O triângulo do símbolo não tem a bolinha, mas note que a pinagem é exatamente a mesma. Então, nesse projeto, você pode tirar o IR4426 e botar o IR4427 no lugar. O que vai mudar? Na prática, nada. O motor vai variar de velocidade normalmente, mas agora o giro do potenciômetro para aumentar a velocidade vai ser ao contrário do circuito com o IR4426. E isso se você não inverter a ligação do potenciômetro, é claro. O IR4428 tem uma porta inversora e outra não inversora. Pode ser usado num circuito de saída do tipo push-pull, muito comum nos inversores e nos amplificadores de áudio. As pinagens das portas não mudam. Então você também poderá usar esse CI no lugar do IR4426. Se não mudar a pinagem, ao colocar o IR4428 no lugar do IR4426, não vai mudar nada, já que entre os pinos 2 e 7, os dois tipos de circuitos integrados têm portas inversoras. Circuitinho versátil esse. Veja esse diagrama em bloco, que os americanos chamam de diagrama funcional. Esse diagrama mostra a estrutura interna desse driver. Note que na saída também tem dois transistores em push-pull, como no circuito com transistores, mas agora são dois MOSFETs. MOSFET que aciona MOSFET. Dois MOSFETs complementares, um de canal N e outro de canal P. Um para carregar o capacitor gate source e outro para descarregar. Por isso esse driver consegue entregar uma corrente tão alta. Os MOSFETs são melhores do que os transistores nessa função. Você pode até pensar em trocar os transistores de junção da saída do circuito anterior por um MOSFET, mas a questão é como polarizar o MOSFET de canal P. Você tem que aplicar uma tensão negativa entre o gate source. Então não esquente a cabeça. Use o IR4426. O fabricante desse CI
TI já pensou nisso tudo para você. Agora que a gente já leu toda a nossa bula, digo datasheet do IR4426, ficou fácil interpretar essa versão do controle do PWM. O circuito do IR4426 substitui todo o circuito dos transistores, mas agora invertendo o sinal. Então, ao girar o potenciômetro, o sentido da máxima velocidade vai estar no lado contrário do circuito anterior. Se você usar o IR4427, que é um driver que não inverte eletricamente os dois circuitos, então eles vão funcionar igualzinho, até no sentido do giro do potenciômetro. Eu testei os dois circuitos integrados e os dois funcionaram bem. Agora, quando a saída do 555 estiver no nível baixo, 0 volt, que corresponde ao nível lógico 0 na entrada 2 do CI, vai sair 1 no pino 7, que vai ligar o MOSFET, que vai carregar o capacitor gate source do MOSFET. Aqui foi usada uma resistência de 22 ohm. Então, a corrente de carga será ao redor de 500 mA, meio ampere. Se você usar 12 ohm, a corrente de carga ficará em 1 ampere. Nesse circuito foi colocado 22 ohm para não sobrecarregar a fonte de 12 volts. Quando a saída do PWM inverte, a tensão vai para 12 volts, então o MOSFET é descarregado com a mesma corrente da carga. O tempo de ligar é igual ao tempo de desligar. E a 10 kHz, o transistor vai esquentar muito pouco. Claro que vai depender da carga, mas o MOSFET poderá ser montado com um dissipador pequeno, como foi feito na versão com transistores. O circuito continua sendo alimentado com 12 volts, mas agora a tensão de entrada pode variar de 6 volts a 12 volts. Aqui não pode ser alimentado por 5 volts. O IR4426 e família não funcionam bem com 5 volts. A tensão de alimentação do MOSFET ainda continua sendo separada da alimentação do controle, mas os terras têm que ser comuns. Na alimentação não tem novidade alguma, só o driver mudou, diminuindo muito o circuito e deixando tudo menor. A montagem vai ficar mais compacta, mas o desempenho melhora muito. Você viu nesse tutorial uma versão do controle PWM bem mais eficiente, com uma montagem bem menor. Eu prefiro usar essa versão, é bem mais simples. O trabalho pesado fica todo por conta do IR4426, que acho que você deveria ter na gaveta do seu laboratório. Acho que você deveria ter também alguns IR4427. Esses são circuitos integrados muito úteis. Então, boa montagem e bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!